existem algumas anormalidades anatômicas no cérebro de um esquizofrênico. Gente, ao contrário do que as pessoas imaginam, é possível estudar doenças mentais em modelo animal, mesmo até camundongo, tá? Fazendo essa mensuração dos chamados endofenótipos. E assim, a ciência avança. A imagem que você está vendo aí é uma imagem de cérebro de gêmeos esquizofrênicos, gêmeos monozigóticos que são esquizofrênicos. E o que você observa é que nessa área aí pintada de vermelho são áreas em que há uma diminuição da substância cinzenta. Ou seja, existem algumas anormalidades anatômicas no cérebro de um esquizofrênico, que claro, não se sabe a relação, se é causa ou consequência. Mas existe essa alteração anatômica. E essa alteração anatômica ela acontece principalmente no córtex pré-frontal, que é essa parte mais anterior aqui do cérebro, tá? No lobo frontal, que é uma área muito importante para cognição, ou seja, atenção, memória de trabalho, raciocínio lógico, tomada de decisão, personalidade, né? Para você pensar sobre determinados assuntos e criar soluções, criar conclusões, tudo depende dessa área. A área que está mais impactada é o córtex pré-frontal dorsolateral, que é a parte do córtex pré-frontal mais posterior e mais lateralizada, mais ou menos por aqui, ó, tá? A ventromedial, eu vou colocar a imagem aí. Então, ó, aí você tá vendo. Isso que você tá vendo em laranja, acho que é laranja, marrom, né? É o córtex pré-frontal dorsolateral. Ele apresentou alterações de diminuição do córtex, da espessura cortical, e também durante uma análise funcional ali, utilizando ressonância magnética, foi observado também uma diminuição da ativação dessa área quando os indivíduos são colocados em determinadas tarefas de memória de trabalho, que essa é uma área que deveria ser ativada nessas tarefas de memória de trabalho. Então, é uma área que está anatomicamente impactada e também funcionalmente impactada. Outra área muito impactada é aqui, ó, lobo temporal. Inclusive, gente, epilético, pessoas que têm epilepsia do lobo temporal, que é muito comum, é um tipo de epilepsia bem comum, é comum essas pessoas apresentarem alucinações e delírios e alguns sintomas parecidos com esquizofrenia, tá? Então, tem aí uma característica bem comum isso, porque assim como os esquizofrênicos, quem tem epilepsia do lobo temporal também tem impacto nas áreas do lobo temporal. Que áreas do lobo temporal apresentam anormalidades no esquizofrênico? Principalmente o giro temporal superior, que é esse giro bem aqui, e uma área específica do giro temporal superior, que é essa bem aqui, ó, um pouquinho posterior aqui no cérebro, é uma área chamada de área de Wernicke, que é uma área de interpretação da linguagem, tá? Essa área, junto com o giro frontal inferior, que está bem aqui no lobo frontal, ó, são áreas muito importantes para a comunicação. Eu estou mostrando nesse hemisfério, mas na verdade essa área ela não está nesse hemisfério. Ela está no hemisfério esquerdo, agora sim. Então, bem aqui, no giro frontal inferior e aqui no giro temporal superior, na parte mais posterior do giro temporal superior, nós temos a área de Wernicke. Então, eu tenho aqui, ó, a área de Wernicke no giro temporal superior mais posterior, né, no giro temporal superior, e o giro frontal inferior, a gente tem a área de Broca. Essas duas áreas são áreas importantes que estão situadas no hemisfério esquerdo e que são responsáveis pela comunicação. O indivíduo vê ou ouve, processa aquilo que ele viu ou que ele ouviu, e a área de Wernicke é a área de interpretação da linguagem. Depois que ela interpreta, a área de Broca, que é essa área da frente aqui, é uma área de planejamento motor da fala. E ele vai planejar uma resposta adequada àquilo que ele ouviu, né, ou aquilo que ele leu. Então são áreas de comunicação, e isso explica por que o esquizofrênico também tem transtornos de fala e de linguagem, porque essas áreas anatomicamente também estão impactadas. Outra região que também está impactada no cérebro esquizofrênico é uma região mais interna do lobo temporal. Vou tirar aqui. Tirando aqui, a gente vai ver, ó. Aqui é o hipocampo, uma região importante para a memória de longo prazo. O hipocampo apresenta-se diminuído no cérebro de indivíduos esquizofrênicos e existe um giro bem do lado dele, que desapareceu quando eu cortei, mas do lado dele tem um giro chamado giro parahipocampal, que também se apresenta diminuído, em volume menor do que indivíduos normais.
Outra também estrutura que também está diminuída é a amígdala cerebral, que é uma área importante do sistema límbico, né, relacionada às nossas emoções. Importante salientar que quando eu falo que diminui, que é menor do que um cérebro de uma pessoa normal, não é para vocês pensarem que há uma menor quantidade de células nessa região. Isso porque no caso da esquizofrenia é um pouco diferente do caso que eu falei semana passada, né, que era o caso do autismo. Aqui na esquizofrenia, essa diminuição, né, da estrutura, por exemplo, da amígdala, do hipocampo, da casca do cérebro, do córtex cerebral lá do lobo frontal, do lobo temporal, ela se dá, na verdade, pela diminuição das conexões entre os neurônios. Então, os neurônios eles têm os dendritos, que é por onde eles recebem estímulos de outros neurônios. E o que acontece é que essa árvore dendrítica no esquizofrênico, ela é mais pobre. Significa dizer que os neurônios estão menos conectados. E aí o volume da célula é menor e, consequentemente, isso reduz o volume do órgão como um todo, nesse caso do cérebro, de partes específicas do cérebro. Tanto é que o primeiro sintoma que a gente vê, a primeira característica, não é nem sintoma, o primeiro sinal que a gente vê de diminuição ou do volume celular ou do número de células é o aumento de espaços que existem dentro do cérebro. Eles aumentam de espaço porque a célula está menos ramificada e um sinal é o aumento do tamanho dos ventrículos. O que é ventrículo? Isso aqui que você está vendo verde, ó, é um ventrículo. Isso aqui, na verdade, não existe. Isso é um espaço que tem esse formato. Nesses espaços são produzidos um líquido chamado de LCE, líquido céfalo-raquidiano ou cérebro espinhal, que é um líquido importante que é produzido dentro do encéfalo, mas ele circula fora do sistema nervoso central, formando uma espécie de película que serve para absorver impacto. Então, ele é muito importante para proteção do sistema nervoso, tá? E um dos sintomas é o aumento dos ventrículos, principalmente os ventrículos laterais que estão dentro do cérebro. Isso é observado em pessoas que têm esquizofrenia. O tálamo também está diminuído em pessoas que têm esquizofrenia. Vou mostrar o tálamo aqui para vocês. Ó. Vou tirar aqui. Isso aqui é o núcleo da base, tá, gente? Ó, tô tirando para vocês verem o tálamo. Ó, tirando aqui. Isso aqui é o tálamo, tá? O tálamo é um complexo de núcleos que estão ali e basicamente eles conectam o cérebro, principalmente o telencéfalo, que é a parte mais externa do cérebro, às estruturas mais internas, como o diencéfalo ou até mesmo a outros órgãos do sistema nervoso, como por exemplo neurônios que estão vindo lá da medula, que estão vindo do tronco encefálico. Então ele é como se fosse um elo que une o cérebro aos demais órgãos do sistema nervoso ou ainda o cérebro com o próprio cérebro, para estruturas mais internas. E essa região é uma região muito importante de integração. No caso do esquizofrênico, ela também está diminuída pelo mesmo motivo, diminuição das conexões entre os neurônios, porque os neurônios eles têm uma árvore dendrítica um pouco mais empobrecida, no caso do cérebro do esquizofrênico. Bom, gente, acontece que ainda tem muita coisa da esquizofrenia que a gente precisa entender. E para a gente entender, nós precisamos fazer experimentações a nível laboratorial. Agora, tem coisa que a gente vai fazer com o quê? Com cobaias. Normalmente, camundongos, ratos ou ainda primatas não humanos. Acontece que para você testar, por exemplo, diferentes drogas para tratamento da doença ou para você testar diferentes drogas que vão ajudar a esclarecer a fisiopatologia ou a patogenia da doença, nós precisamos que o animal mimetize um esquizofrênico. Ou seja, nós precisamos ter um modelo animal de esquizofrenia. Só que, como vocês podem perceber, uma das características da esquizofrenia é o transtorno relacionado à linguagem, à fala, à comunicação, né? Então, a forma como os animais se comunicam é diferente da forma como a gente se comunica. Fica muito difícil a gente criar um modelo animal perfeito com todo o fenótipo de um esquizofrênico humano, né? Por conta dessa limitação. Com isso, o que se faz a nível laboratorial? A gente mensura fenótipos que são quantificáveis. A gente chama isso de endofenótipos ou traços intermediários, que são, na verdade, características que têm uma relação
muito clara, genotípica, muito clara, e que ao mesmo tempo a gente consiga quantificar a nível laboratorial. E com isso nós criamos alguns modelos animais dentro do laboratório para se estudar. Como é que funciona isso? Deixa eu explicar quais são os modelos que nós temos a nível laboratorial para estudar esquizofrenia. Existe um modelo chamado de IPP, que é inibição por prepulso do reflexo de sobressalto. O que é isso? Nós temos um animalzinho ali, normalmente o prepulso e o pulso são estímulos acústicos, é um barulho, por exemplo, e aí existe um prepulso, que é um barulho menos intenso, e o pulso, que é um barulho mais intenso. Então o animal está ali, vem o prepulso. É um barulhinho menos intenso. Só que o que acontece? Quando a gente mostra o outro barulho, que é o barulho mais intenso, o pulso, esse animal ele tem uma resposta de sobressalto diminuída. Isso porque já houve um prepulso anteriormente. Isso demonstra, por exemplo, que o animal está prestando atenção no ambiente. Porque veio um prepulso, ele percebeu o estímulo. Quando vem um outro estímulo mais intenso, ele já percebeu o primeiro, então ele não tem um sobressalto tão relevante assim. Se o animal não está prestando atenção no ambiente, o pulso, que é o estímulo mais forte, ele vai causar um sobressalto como se ele não tivesse escutado o pré-pulso, demonstrando, por exemplo, um déficit na atenção, algo que é comum de ser observado no esquizofrênico. Ele perde a capacidade de modulação inibitória e ele não inibe estímulos irrelevantes, fazendo com que ele tenha dificuldade de prestar atenção nos estímulos relevantes. E aí, para eu transformar esse rato em um rato que tem uma dificuldade de realizar essa inibição modulatória do cérebro, é só eu dar, por exemplo, para esse animal anfetamina, que é um agonista dopaminérgico. Aí a anfetamina vai aumentar os níveis de dopamina no cérebro e ele vai apresentar déficits atencionais, parecido com o esquizofrênico. E com isso eu consigo estudar alguns aspectos, sejam comportamentais ou farmacológicos, de repente testar algum medicamento novo aí para esquizofrenia, para verificar, por exemplo, se ele melhora o desempenho dele dentro dessa atividade da inibição pré-pulso. Eu posso testar, por exemplo, a aprendizagem implícita de um animal, por exemplo, né? E isso está impactado, a aprendizagem é uma cognição que está impactada no esquizofrênico. Então, se eu quiser mensurar esse déficit de aprendizagem implícita, eu posso fazer um teste de habituação. O que é isso? Eu tenho um estímulo qualquer que no primeiro momento que o estímulo se apresenta para o animal, ele pode ficar em sobressalto e com o tempo aquele estímulo se torna irrelevante para ele porque não tem nenhuma consequência boa, nenhuma consequência ruim. Vou dar um exemplo, tá? Imagina que em determinado momento tem uma campainha que toca ou um estímulo que cutuca o animal. Se esse estímulo não é doloroso ou essa campainha não causa qualquer incômodo para o animal, a primeira vez que toca ou que a campainha toca ou que esse objeto toca ele vai se assustar, porque é um estímulo novo, então ele se assusta, ele tem um sobressalto. Mas a partir do momento em que toda hora isso acontece com o animal, de vez em quando, toda hora, e aí esse animal já percebeu que, por exemplo, a campainha tocando ou esse objeto cutucando não causa qualquer incômodo, a tendência é ele se habituar a esse estímulo. Então, quando toca a campainha ou quando o objeto toca ele simplesmente não exibe mais um comportamento de defensiva, um comportamento de medo. Isso indica aprendizagem implícita. Se ele não aprende e toda vez que o estímulo é apresentado é como se fosse a primeira vez, significa dizer que ele está com dificuldade na aprendizagem implícita. Isso também é um modelo que a gente pode utilizar para testar essa característica, que é uma característica que está impactada no esquizofrênico. A questão da interação social, por exemplo, é um pouquinho mais complicada porque a interação social ela envolve linguagem. Mas é possível a gente estudar a interação social que é impactada no esquizofrênico, baseado aí na medição da distância que os animais ficam dentro da gaiola com os seus pares. Isso também mede grau de interação social. Então, existem alguns medicamentos que causam alterações nesse tipo de comportamento que podem mimetizar, por exemplo, esse isolamento social, que é um sintoma negativo da esquizofrenia. Para ver a modulação inibitória, que é essa capacidade que eu falei para vocês de inibir estímulos irrelevantes,
existe um teste que é de movimento antissádico, que é o quê? O indivíduo olha uma tela do computador, tem um estímulo na tela e ele é orientado a não olhar para esse estímulo, a olhar para o outro lado da tela. Vamos supor que o estímulo está apresentado à direita da tela e é pedido ao indivíduo que ele olhe para a esquerda e que não olhe para o estímulo. Se ele não consegue evitar de olhar para o estímulo, isso indica uma dificuldade que o cérebro do indivíduo tem de inibir estímulos que são considerados estímulos irrelevantes. Isso também é uma maneira da gente estudar o grau de modulação inibitória que o indivíduo é capaz de executar. A nível laboratorial é possível a gente mimetizar um modelo de animal que tem impacto na atenção, na memória, na aprendizagem, na habituação, fazendo uma lesão numa área específica no lobo temporal desse animal, que é hipocampo. Lesionando o hipocampo, o animal ele vai apresentar essas alterações cognitivas, fazendo um modelo modelo animal de alterações cognitivas que pode ser utilizados para estudar os impactos aí dos transtornos cognitivos, que são o terceiro grupo de sintomas da esquizofrenia que eu mencionei nesse vídeo. Então, gente, ao contrário do que as pessoas imaginam, é possível estudar doenças mentais em modelo animal, mesmo até camundongo, tá? Fazendo essa mensuração dos chamados endofenótipos. E assim a ciência avança, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Para mais videoaulas como essa, não deixa de curtir, compartilhar, comentar, façam perguntas, sintam-se livres, aqui o canal é de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!